Bom dia, bom dia, bom dia! Eu e o Galinho já estamos aqui para trazer um resumo fresquinho para vocês sobre a Fazenda 17. Então vem com a gente, se inscrevendo e deixando o like, que as novidades estão fresquinhas, fresquinhas, fresquinhas. Bom, um momento que chamou muita atenção na internet ontem na dinâmica de apontamento foi quando a Carol confrontou o Dudu e perguntou: Dudu, você faz parte do grupo do Chaya? O Dudu não quis responder não. Você joga com Chaya ou não? O Brasil quer saber. Uai, você está voto jogando no é grupo do... individual, Não, você Carol. está no grupo do Chaya ou não, Dudu? Não tem questão de Dudu? grupo, Carol. Não tem questão de grupo. Você sempre foi contra grupos. Sempre Você fui sempre foi contra grupos porque você estava comigo sempre. Você esteve do meu lado. A gente Não, às ficou vezes que você afastado depois decidiu de se afastar, 3 semanas, você foi? não acreditava mais em grupo. Sim, e agora porque eu você não vem falar queria de ser mandada. grupo. Mas Uma você coisa é está ou votar, não é com fazer Chaya? acordo Ok, com pessoas. você está fazendo acordo com Chaya por ou causa não? de jogo, estratégia de jogo. Você está fazendo acordo com Chaya ou não, Dudu? Vai em frente. É sim ou não, Dudu? Vai em frente. Vamos lá. Dudu, assim... Não quis responder. O Dudu não quis responder e isso dividiu a internet, tá? Algumas pessoas falaram que o Dudu não era obrigado a responder, outras pessoas falaram que o Dudu sabonetou e não falou que faz parte do grupo do Chaya definitivamente. Depois da dinâmica de apontamentos, a Michelle se revoltou. Isso porque a Michelle está na baia. E aí, gente, a Duda queria dormir na cama da Michelle. A Michelle disse que não. E aí a Duda disse basicamente que a Martina tinha dito que caso a Martina saísse do jogo, a cama da Martina ficaria pra Duda. Só que tá nas mãos da Michelle a cama da Martina, né? E aí a Michelle falou que não sabia disso, que a Martina foi expulsa, que não tinha combinado nada com a Martina. A Duda, mesmo assim, disse que queria dormir na cama da Michelle. E aí a Michelle se revoltou, tá, gente? A Michelle se revoltou com todo esse assunto. E quando a Michelle entrou no quarto, ela inclusive fez uma colocação bem feia, assim, que eu não imaginava que a Michelle fosse falar isso. A Michelle chamou a Duda de piveta. Isso mesmo. Além disso, o Chaya prometeu que caso alguém durma na cama da Michelle, o caos vai reinar. Ele diz o seguinte, ó, se vier pra cá, vai arranjar. Se vier pra cá e deitar na cama, ninguém vai dormir mais nessa casa. Estou avisando antecipadamente e peço perdão pra quem não tenha nada a ver com isso, pra depois não falar que dei uma de louco. Já tô avisando, ninguém dorme nessa cama. A Michelle então se revoltou e disse que a Duda é uma piveta. E falou o seguinte, eu mesma falei pro mais Mesquita tem que falar com a Carol e com a Kate, porque elas não são um casal e estão na cama de casal. Tem uma cama disponível. A outra fica com outra cama. Perfeito, agora o Toninho pegou a cama hoje, coitado. Se eu tivesse puxado a Duda pra baia, não teria essa discussão. Porque o argumento é que a Michelle vai pra baia e o Chaya vai sair, por isso que eu vou dormir na cama deles. Bom, aí o Valério falou, dá 5 dias, quando você voltar você arruma isso. E a Michelle falou, eu cedi a cama perguntando pra todo mundo. E falaram, mas por que você não vai pra lá com os meninos? E eu aceitei pra tirar o Chaya do chão, por isso que eu fui pra cama de casal, pro Chaya não dormir mais no chão. Bom, a Michelle ainda falou o seguinte, o pior de tudo é que eu falei pra não puxar a Duda pra baia em respeito ao Mesquita. E aí a menina vem querendo a minha cama, porque eu tô na baia, não tem motivo certo nenhum pra me colocar, pra ficar com a minha cama Duda não. Olha se eu mereço, toma, viu, bem feito pra você, Michelle. Eu fui salvar ela e me ferrei. Eu não vou sair da cama não, eu cedi minha cama pensando no coletivo e eu tomei dessa piveta que nem ouve o que tá dizendo, sabe nem ouvir e nem falar, disse a Michelle. Michelle então segue revoltada ao Caduta e decreta que ela e o Mesquita não vão durar muito no jogo não. A Michelle disse, o problema é deles pro resto do programa, até quando durarem. E não vão durar muito não, ninguém toca na porcaria dessa cama, disse a Michelle. Olha só, imaginava a Michelle falando isso? Não imaginava, tá? Fiquei surpreso. Mas óbvio que a Michelle não falou na frente da Duda, né? Falou nas costas da Duda. Bom, o Matheus e a Duda se estranharam, tá? Basicamente, eles começaram a trocar farpas e a Duda falou, se na terça-feira eu tô lá na roça e quero ou não eu sair, e querer ou não se eu sair, porque você não vai comigo pra roça então? E o Matheus respondeu, é o seu jogo, faz a sua jogada, Duda. E a Duda, é um convite, vamos juntos pra roça? E Matheus, faz a sua jogada, Duda, você não é jogadora também? E a Duda respondeu, sai fora, Matheus. E o Matheus respondeu, eu já lavei as mãos faz muito tempo com relação a você. Bom, conversa vai, conversa vem, gente. A Duda falou sobre o açaí. Há muito tempo atrás, o Matheus disse que queria sair aqui fora com a Duda para tomar um açaí juntos, tá? E a Duda falou isso em voz alta, falou que queria sair para tomar um açaí. E ela falou, você não quer me ver lá fora pra gente tomar um açaí que você tá devendo e tudo mais? E o Matheus respondeu, você não sabe tudo que eu argumentei antes de falar com você. Você não precisa saber, mas o Brasil sabe o que eu falei antes de falar com você. E a Duda respondeu, mas vai sair mais feio ainda pra você, então, se você não cumprir o que você prometeu. E o Matheus disse, será? Será que não foi premeditado o que eu falei? Será que não foi jogo? Pergunta pra sua amiga que é inteligente.
E a Carol, pergunta pra sua nova amiga, então, disse a Carol sobre a Maria e o Matheus. Inclusive era melhor amiga, inclusive era melhor que a quinta série a sua amiga. E a Duda respondeu, você adorava a quinta série quando tava com você. Até sem microfone você falou que queria me ver lá fora, não é mesmo? Aí, gente, eles foram trocando farpas. Presta atenção, guarde a informação sobre a Duda encontrar o Matheus aqui fora para tomar um açaí. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou explicar que isso é importante aqui. Bom, aí, gente, o Matheus também acabou trocando farpas com a Saori e com a Carol, tá? O Matheus disse que com relação a Saori ele tinha um afeto de amizade e com a Carol ele não tinha afeto de amizade nenhum, tá? E com relação a Duda também, o Matheus deixou bem claro que ele só queria beijar a Duda e que não sentia nada pela Duda. Matheus disse pro Mesquita que ele está sendo usado pela Duda também. Inclusive, o Matheus disse que a Duda chamou o Mesquita de feio há um mês atrás no programa. Matheus também disse que a Gabi Spanik alertou a Tamires para ficar longe da Carol e que agora a Tamires virou a melhor amiga da Carol. A Tamires não gostou de ouvir isso e foi falar com o Matheus que, na verdade, ela só vive em boa convivência, mas que o único aliado da Tamires é o Dudu e que a Carol não é a aliada dela no jogo. Além disso, gente, o Matheus disse que tem pessoas negras na família e não entende como a Carol voltou a ser amiga da Tamires e inclusive citou o racismo novamente. O Matheus ainda continua a brigar com todo mundo, gente, e dessa vez ele fez um ataque. Ele falou o seguinte, você acabou de falar que eu não tenho embate com ninguém. É porque esse não é meu jogo, eu não gosto de brigar com ninguém, eu gosto de sentar e conversar. E aí o ataque foi o seguinte, o Mesquita citou a briga, né? Falou que se o Matheus vai arregar na briga de boxe com o Mesquita e tal. E aí o Matheus fica dando aquela risada de deboche. Aí, gente, a Duda sentou na frente do Matheus pra conversar. E nessa conversa, gente, a Duda perguntou pro Matheus. Matheus, você me usou ou não me usou pro jogo? E o Matheus respondeu. Eu usei você. E a Duda, então é isso. Rapaz, não sei pra que esse embate todo, essa briga fica feia pra você. Já entendi, então. E o Matheus respondeu, mas o Brasil já viu as coisas que eu falei pra ela. Não preciso mostrar pra vocês o meu jogo. E a Duda disse, o Matheus se contradiz em várias coisas, né, Brasil? Se tava me usando pra jogo, por que tava tentando me defender? E o Matheus falou, o Brasil sabe de tudo. E a Carol, então fecha a boca, Matheus, você tá sorrindo muito, tá? A culpa então é da Morena? A culpa é da Morena? Deu aquele discurso. Bom, aí o Matheus disse que com a Duda, ele realmente estava fingindo que ele só queria beijar a Duda e era só isso. Ele não sentia nada pela Duda. E a Carol falou, nossa, Matheus, como você é baixo, tá? Falar que não sentia nada pela Duda? Você tava até murcho quando acabou com a Duda, quando terminou com a Duda, e a Duda respondeu, fica mais feio pra ele, né? Vamos eu e você pra roça tranquilamente, Matheus? E o Matheus respondeu, faz o seu jogo e me coloque então. Ou ganhe prova e me coloque, me bota na próxima roça. E se for de sorte? Bom, pode ser de sorte. Boa sorte. Desculpa, Carol, mas sempre vou estar dando risada quando você estiver falando, disse o Matheus. O Matheus se retirou, e aí, gente, a Maria não gostou, porque a Maria ouviu a conversa sobre o açaí, do Matheus sair pra tomar açaí com a Duda. E aí a Maria falou, então se resolva com a Duda, viu? Você tem que se resolver com a Duda. E o Matheus, o que tem a ver? O que tá acontecendo? Basicamente, a Maria não gostou, porque parece que o Matheus também prometeu tomar um açaí com a Maria aqui fora. E aí a Maria não gostou, porque a mesma coisa que o Matheus disse pra Duda, o Matheus também disse pra Maria. E não foi só açaí não, tá, gente? O Matheus também prometeu que quer muito encontrar a Maria lá fora, e ele também tinha dito isso pra Duda, que também quer encontrar a Duda lá fora. Ou seja, a Maria ficou bem zangada, ela não gostou. Basicamente, o que o Matheus disse pra Duda, ele também disse pra Maria. E por ser exatamente as mesmas frases, a Maria se chateou com o Matheus. Bom, Saori, inclusive, mandou uma indireta pra Rayane também. A Saori disse pra Rayane que encontrou uma calcinha esverdeada suja no closet. E essa calcinha era da Rayane. Aí, gente, a Rayane se revoltou e falou que ela não é igual a Saori, que tem mancha verde e tudo mais, e que ela usa, inclusive, desodorante íntimo. A Saori atacou a Rayane por causa da calcinha suja, e as duas ficaram se xingando, e inclusive a própria Rayane falou que empresta o desodorante íntimo dela pra Saori, porque a Saori estava precisando. Bom, a Saori então terminou a conversa e falou o seguinte, a sua estava verde igual a minha, a sua calcinha estava verde no closet, igualzinha a minha. Do lado de fora da casa, o Wallace criticou a Carol por ter feito o pedido de perdão com a Tamires, sendo que depois atacou a Tamires com a situação do racismo aí, tá? Sozinha no quarto, agora sem o Matheus, só com o Valério, a Maria falou que homem é tudo igual. O Matheus falou a mesma coisa pra Duda e pra mim.
E o Valério, jura, Maria? E a Maria, juro. Ele falou exatamente as mesmas coisas que ele prometeu pra mim para a Duda. Ou seja, a Maria tá pé da vida com o Matheus. Bom, o Mesquita se revoltou contra o Matheus também. E começou a xingar ele. Falou o seguinte, ó, ele é um lixo do caramba, frouxo, ele vai regar pra luta, é um homem sem H, bem o chipinho dele. Bom, enfim, ficou xingando aí o Matheus, tá? O Mesquita e a Duda, inclusive, falaram que estão dispostos a participar do Power Couple Brasil. Caramba, nem um mês juntos já estão pensando no Power Couple. Do lado externo, o Wallace disse que Carol ficará maluca quando ele for realmente pra cima dela e revelar tudo o que ele viu e ouviu sobre a Carol. Inclusive o Wallace disse que, por enquanto, ele ainda nem foi pra cima da Carol. E quando isso acontecer, a Carol vai ficar doida da vida. O que será que o Wallace vai aprontar, hein? Tô até com medo. Bom, gente, agora vocês vão ver uma conversa entre Shaya, Dudu, Matheus e Wallace. E é uma conversa falando mal das meninas, da Saori, da Duda, da Carol, enfim, uma conversa para detonar as meninas. Vou colocar uns pequenos trechos aqui e eu vou deixar a opinião de vocês, tá? Eu não vou falar da minha opinião sobre isso. Eu vou deixar vocês emitirem a opinião de vocês sobre os meninos falarem mal da Duda, da Saori e da Carol. Aqui é sempre elas podem tudo, se alguém fizer igual, tá errado. Eu me senti usado, eu não posso usar elas. Aqui eu vejo que tem muita gente que às vezes no grupo do fulano tá fazendo a mesma coisa com que o outro que tá criticando. São elas 24 horas. Tem gente que critica fulano, mas no grupo tem outra pessoa que tá fazendo e ninguém tá criticando. Não, e hoje a Kate, mano, coitada. Bom, então eles criticaram que as meninas basicamente estão criticando eles, sendo que as meninas fazem as mesmas coisas, os mesmos erros, tá? Além disso, o Dudu criticou por ter sido encurralado com o Creu ali naquele cercado entre a área dos animais e a escada para subir para a sede. Mas não é justo o que ela e a Duda principalmente fazem. Não é justo. Fizeram comigo com o Creu ali na porteira. Eu No sei. dia da briga. O Creu te contou? Me contou. Sem falar todas as falas que elas distorcem. Não, e aí é muito louco porque Aí elas depois fala, esquecem que a eu gente e ia o... sobrar no restaurante. Uai, mas não entrou num acordo. Ué, Se entrasse no exato. acordo, seria diferente. Meu irmão, há 55 dias a gente tá falando. A outra teve a Sabe aquela capacidade pessoa de que a falar gente assim, quer não, porque ajudar, não mas vale que ela não estratégia. aceita ajuda? Hein? A Carol teve a capacidade de falar, eu vou sair, vou falar com o Carelli porque não é justo, não é certo fazer estratégia. Ok. Então, aí eu deixo a opinião pra vocês. Basicamente, eles criticaram as meninas. Então, vocês dão do lado das meninas ou do lado dos meninos? É quase uma briga de gênero, né? Do lado dos machos ou do lado das mulheres? Vai dizendo aí. Bom, nessa conversa também teve esse aperto de mão. Por que teve esse aperto de mão do Wallace com o Dudu? Esse aperto de mão foi pra selar de que, na verdade, se o Dudu tiver alguma coisa contra o Wallace, é pra chamar o Wallace e pra eles se conversarem, pra isso não virar uma briga. Então esse aperto de mão foi basicamente pra selar um compromisso de que eles não vão se atacar. E que se tiver alguma coisa, algum problema entre eles, eles sentam e conversam entre eles. Das 4 pessoas eu não vou lhe indicar. Eu só quero lhe pedir uma coisa, papo de homem, papo reto mesmo. Tudo que você tiver pra falar de mim, você vai falar pra mim. Fechou? Fechou. Ok, então esse aperto de mão também a internet não curtiu muito, achou meio... bom, mas enfim, não é aperto de mão de aliança, foi um aperto de mão para que eles se acertem e não briguem entre eles. Bom, o Wallace diz pro Matheus que ele precisa admitir que sente algo pela Duda, tá? E o Matheus concorda. Então, lembra agora há pouco que o Matheus falou que não sentia nada pela Duda? Ele falou isso agora há pouco, Matheus, que não sentia nada pela Duda, que só foi um beijo? Aqui pro Wallace ele admite que sim sentia alguma coisa pela Duda, e o Wallace disse que é bom o Matheus então admite isso. É óbvio que ele sente algo pela Duda, né? Ele ficou com a Maria só pra fazer ciúmes pra Duda. Matheus, vou te contar, viu? O Matheus também falou que Duda sempre quis ter a atenção dos homens e usá-los no jogo, e por isso que o Matheus usou a Duda. Ok? O Matheus e o Wallace também falaram sobre o selinho da Duda, e que, sim, o Wallace disse que a Duda mentiu, quando na verdade quem mentiu foi o Wallace, tá? O Wallace que pediu o selinho pra Duda. Enfim, essa conversa do selinho ainda, né? Isso aconteceu faz muito tempo, e mesmo assim, o Wallace não supera que a Duda não aceitou o selinho dele, né? Bom, aqui temos um outro comentário do Wallace, tá? Ele diz o seguinte: esse jogo vai pesar, irmão, por isso que eu preciso muito do Brasil que vocês mandem a Saori pra casa, pra poder me dar um gás. Vocês quase me matam mandando a Ioná de volta. Quase eu peço o pinico. Então, quando a Ioná voltou da roça, o Wallace quase desistiu do programa. Então, se a Saori voltar da roça, o Wallace desiste?
Será? Seria uma boa, né? Esse jogo vai pesar, irmão. Por isso que eu preciso muito, o Brasil precisa muito que vocês mandem saúde pra casa. Pra poder me dar um gás, porque vocês quase me matam mandando Ioná de volta, velho. Vamos lá, né? Será que vem toque do sino aí? Bom, o Matheus disse... Aqui o Matheus tá sozinho, gente. O Matheus ficou sozinho uma boa parte da madrugada, conversando sozinho com as câmeras. Aí o Matheus disse que, em respeito a Maria, ele vai passar a ignorar as meninas que ficam mandando indireta. Basicamente falam que a Maria é tapa-buraco, que o Matheus tá usando a Maria e tudo mais. O Matheus disse que vai começar a ignorar esses comentários aí. O Matheus começou a surtar de madrugada, tá, gente? Como eu falei pra vocês. Ele ficou sozinho e ele ficava conversando sozinho. Ele falou que quase pirou quando a Saori voltou da roça, que ele não entendeu o que o Brasil fez. Ele começou a dar gargalhada e sorrir sozinho e dando risada, não tinha ninguém ali. Matheus então ouviu um barulho na porta, acreditou que ficou trancado lá de fora da sede, mas não, ele não ficou. Ele foi lá ver, a porta estava aberta. Matheus então falou que gostaria de fazer uma aliança com Jó e João e Souzinho do chat. Não sei, é umas pessoas aí, aleatórias, tá? Bom, o Matheus ficou sozinho um bom tempo, durante mais de 1 hora. Depois ele foi pra dispensa, ele continuou sorrindo e dando risada sozinho na dispensa. E agora há pouco ele foi dormir. Mas enfim, o Matheus ficou completamente noiado da cabeça, né? Tem umas imagens do Matheus indo dormir aqui, ó. Tem um momento que o Matheus vai dormir. Esse momento aqui foi por volta das 2 da manhã, tá? 2 da manhã é o momento que o Matheus foi dormir aí. Bom, agora vamos falar sobre a dinâmica da votação. Gente, a votação do Super Paiol está aberta. Você tem que votar em quem você quer que não vá pro Paiol. Vote no peão que você quer que fique fora do Super Paiol e não corra o risco de ser eliminado na roça surpresa. Por enquanto, gente, 16 pessoas estão sendo votadas e os menos votados que podem ir pra dinâmica é o Valério, o Toninho, o Creu e a Michele. A Michele tá em último do último aqui, ó. Isso. Então, essa é a ordem. Os menos votados são Valério, Toninho, Creu e Michele. Os menos votados participam da dinâmica do Paiol. É isso, minha gente. É isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse resumo. Me acompanhe no Link Podcast ao vivo às 16 horas e também às 23h45. Se inscrevam. Olha o placar subindo. Oh, beleza. Que maravilha. Se inscrevam em fazer parte do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tenham todos uma ótima semana. E eu fui.